Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que nesta manhã mais uma vez nos dá o prazer imenso de podermos estar trazendo mais uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, na manhã deste dia, quinta-feira, dia 2 do mês de setembro, denominado agora o mês amarelo, né? O mês em que se dá amarelo aos cuidados de algumas outras questões da vida. Mas nesta manhã, louvamos ao Senhor, quero agradecer a Deus pela nossa oportunidade de estarmos aqui como dantes, e louvar a Deus e agradecer pelo nosso pastor, sua esposa, irmã Antônia, toda a direção que está à frente destes trabalhos, a comitiva, os demais irmãos, os cantores que estes encontram conosco, nosso presbítero Estácio, que mais uma vez podemos estar juntos, tá certo? Quero aqui mandar a paz para todos os nossos amados irmãos ali da congregação de Rua da Areia, sobre os nossos comandos, ajudando o nosso pastor a labudear para conduzir aquele rebanho para chegar aos céus. Também a todos os irmãos do campo, obreiros, senhores e senhoras, que assim possam estar conectados conosco na manhã deste dia. Mas a minha família, minha esposa, meus filhos, meus familiares que encontram-se em outros estados do nosso país, que Deus venha a abençoá-los grandemente sobre todas as vossas ações. Salmos de número 14, quero ler um texto sagrado nesta manhã, Salmo de número 14, os primeiros versos para o nosso deleite espiritual na manhã deste dia, louvando e engrandecendo ao Senhor. Já ouvimos Deus falar através dos louvores, já ouvimos Deus falar através da sua própria palavra lida logo no início, já ouvimos através da ministração da primeira mensagem, através de nosso presbítero Edinaldo, nosso companheiro e amigo. Que Deus venha vos abençoá-los grandemente, a todos vós que ouviram, tá certo, que arrumou um tempinho para ouvir a palavra de Deus na manhã deste dia. Salmo de número 14, que escrito está assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o nome do Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. E todos dizem se assim é possível. Queridos e amados irmãos, o texto que outrora acabamos de ler, a epígrafe do texto vai falar exatamente sobre a corrupção do homem, sua redenção que provém de Deus. O texto que nós lemos é um texto que me dá a oportunidade para falar sobre o tema a bondade de Deus. E o tema que nós trazemos nesta manhã é para explicar a você e mostrar, mediante a palavra do Senhor, que Deus, Ele continua exercendo como dantes a sua bondade entre o seu povo. Que Deus, Ele continua exercendo a bondade no meio do seu povo. O texto que nós lemos fala exatamente
sobre alguns pontos importantes, e um deles que nós o aplicamos para o nosso conhecimento e para nossos dias odiernos, é exatamente quando lemos alguns desses versos, e um deles que nos chamara a atenção é o verso de número 2, que vai dizer que Deus, olhando desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós nos deparamos, senhoras e senhores, com grandes homens, com grandes mulheres, com grandes jovens, experientes diante de Deus, servos do Senhor, mediante aos seus contextos odiernos em que viveram. Nós poderemos destacar tantos e tantas que nos dá o prazer e privilégio para falarmos sobre eles. E quando falamos sobre isto, nós lembramos deste verso que nós lemos, que Deus olha dos céus e não vê um justo sequer. Quando nós falamos de justo aqui, não queremos o aplicar em dizer que humanamente falando não existe justos, mas que o aplicamos para que Deus, tentando encontrar um justo que assim exercesse aquilo que viera a ele logo mais à frente, depois de muito tempo, o aplicasse. Quando nós observamos e entendemos que Deus, ele ao olhar os céus abaixo, ele não enxerga, ele não encontra uma pessoa justa que o viesse fazer o que ele fez, que viesse trazer o que ele trouxe, que viessem fazer da forma que ele fez. Porque nós falamos de justos, nós falamos que existe sim homens justos diante da sociedade, existem mulheres justas diante da sociedade, e quando nós aplicamos isto, nós logo lembramos exatamente que de Gênesis a Apocalipse nós poderíamos destacar pessoas. Ora, por que não lembrarmos do grande homem chamado Abraão? Por que não lembrarmos de grandes homens, um deles outro chamado Moisés, homem semelhante a Josué, homem semelhante a Caleb, homem semelhante a José, homens semelhante a tantos outros? Por que não lembrarmos que Deus, ao fazer o texto da sua criação, Deus cria Adão, homem que poderia permanecer entre o meio da justiça de Deus, mas que se contaminara lá na frente. Deus, ele olha e vê que não encontra-se um justo sequer para aplicar-se ao seu enviar para salvar a humanidade. Quando nós aplicamos esse texto, nós queremos logo entender que Deus não encontra, não vê filhos de homens na face da terra que possa encontrar-se na condição de fazer o que Deus fez através do seu Filho chamado Jesus, através do seu unigênito, o seu Filho, para vir a este mundo. E aqui nós o lembramos exatamente quando isso nós o aplicamos e o levamos para um dos textos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, que é exatamente no Evangelho segundo escrevera São João, no capítulo de número 14 em diante, e o versículo de número 16, 3,16, de João, que vai dizer exatamente o versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então Deus, ele agora está nos mostrando que não tinha na face da terra um ser humano justo que pudesse ser enviado, ou que pudesse o aproveitar-se dele, para que ele fosse este homem que carregasse, que levasse sobre os seus ombros os nossos pecados, para morrer na cruz por cada um de nós. Nós o aplicamos e lembramos exatamente disto, que Deus, ele envia, Deus, ele manda, Deus, ele dá o seu Filho. Por isso, nesta manhã, a bondade de Deus está entre nós. A bondade de Deus
Quando falamos de bondade, logo nós lembramos que bondade é uma das principais características dos atributos de Deus. Conhecemos tantos outros atributos de Deus: presciência, onisciência, onipotência, sabedoria, tantas outras qualidades específicas de Deus. Mas escute, quando falamos de bondade, nós lembramos que a bondade de Deus, ela é a principal característica dos demais atributos de Deus, que quer dizer exatamente dar, liberar, compartilhar com os demais. E o que foi que Deus fez? Deus, utilizando-se exatamente a bondade dele, ele envia o seu único filho. Ele dá o seu único filho. Ele libera o seu único filho. Ele compartilha o seu único filho para salvar a humanidade, porque Deus não encontrou um justo sequer que conseguisse levar a cruz dos nossos pecados lá para o madeiro. Não, Deus não encontrara, mas Deus usa a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e envia Jesus Cristo para nos salvar. A bondade de Deus está entre nós. A bondade de Deus está no nosso meio. Então, queridos, quando nós falamos sobre isto, não é todo mundo que dá, que libera, que compartilha o que não pode. E nós vamos ver aqui que Deus, Ele compartilha, Ele libera e Ele dá aquilo que Ele tinha de melhor. E o melhor que Ele deu foi exatamente o seu Filho amado Jesus Cristo. Quando falamos de bondade de Deus, nós lembramos desses pontos importantes. Nós lembramos que é exatamente quando nós aplicamos isto para a nossa vida, para entendermos e de fato e de verdade, se nós compactuamos com esta bondade de Deus, se nós vivenciamos esta bondade de Deus, se nós o aplicamos isto para a nossa vida, aproveitar o que Deus deu, aproveitar o que Deus liberou, aproveitar o que Deus compartilhou com cada um de nós, porque não é fácil, como diz a própria palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno, e nós temos que saber lidar com este mundo que jaz no maligno, mas sabendo que Deus, entre este mundo, está através da sua bondade, Jesus Cristo, que nos salvou, que nos salva, que nos liberta, que nos conduz. E quantas pessoas precisam entender que este atributo de Deus está entre nós, que este maior, um dos maiores, uma das maiores características, a principal, a bondade de Deus está entre nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, porque Deus amou o mundo. Deus não amou uma particularidade do mundo. Deus não amou uma parte do mundo. Deus amou o mundo inteiro. Ele não mandou Jesus Cristo para salvar alguns. Deus não mandou Jesus Cristo para salvar uma terça parte, não. Deus enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo por completo. Deus amou o mundo enviando o seu Filho por completo. Então este dar, este liberar, este compartilhar é para todos. Entender que a bondade de Deus, Ele abrange todo o universo, toda a humanidade. E nós que estamos neste tempo vivendo, neste tempo oportuno,
Neste tempo que nós lidamos com devidas situações constrangedoras, nós lembramos exatamente, quando falamos de bondade de Deus, vejamos que Deus no início das coisas, quando criar agora o homem, logo mais à frente nós vamos lembrar e entender alguns contextos históricos para o aplicarmos mediante a estes momentos em que estamos vivendo. Quando lembramos que Deus utiliza-se da sua bondade, da sua misericórdia, do seu compartilhar, do seu liberar, do seu dar, através de um homem chamado Moisés, que o leva-o de volta para resgatar, para trazer de volta os seus filhos. Da onde? Do Egito. Deus o envia o seu servo Moisés, através da sua bondade, para ir lá, para trazer os seus filhos de volta, para resgatá-los. E assim ele fez, compartilhando o que ele tinha de melhor. Quando falamos de bondade, é retribuição. Quando falamos de bondade também, é compartilhar, é dar de volta aquilo que você recebeu. Moisés recebera de Deus, e Deus o enviara para onde? Para o Egito, para tirar o povo do Egito, da escravidão. Então Deus enviaria Moisés, para Moisés compartilhar com aquele povo, com as diretrizes de Deus, para trazê-lo, resgatá-los de volta, com uma promessa, a terra prometida. E vejamos que nos odiernos tempos, o povo é resgatado com muita força, com muita coragem, com muita determinação de Moisés através de Deus. Mas em meio ao deserto, esse mesmo povo que foi resgatado, que foi tirado, através da bondade de Deus, este mesmo povo murmura contra Moisés, murmura contra Deus, questiona Moisés, se pergunta por que isto, por que aquilo, pergunta por que está passando por dificuldades, pergunta por que está passando fome, por que está faltando carne, por que está faltando comida, e Deus, com a sua bondade, permite que tudo isto aconteça, mas ao mesmo tempo Deus vai lá e retribui para eles o que eles estão precisando. Uma das coisas que nos chamaram a atenção, é que o povo, eles lembram das comidas que tinham lá no Egito. E você vai ver que Deus, em todos os 40 anos no deserto, não faltou comida, não faltou vestes, não faltou calçados, e nem faltou a presença da bondade de Deus no meio do povo. Mas o povo lembrava do Egito. Mas o povo queria voltar para o Egito. Então nós lembramos exatamente, quando faltava água, Deus mandava. Um dos fatores mais... E pense, irmão, quando o povo estava à beira do Mar Vermelho, vejamos Deus utilizasse Moisés, com a sua bondade dele de salvar, de retirar, trazer de volta, para abrir o Mar Vermelho e todos passarem a pés enxutos. E do outro lado, cantarem o hino da vitória. É incrível que o povo viu tudo isto acontecer, o povo esmerasse agora nesses milagres extraordinários de Deus, através da bondade dele, de estar entre eles, compartilhando com eles, que foi liberado para eles, que foi dado para eles. Do outro lado, o povo canta, Miriam, dança, na alegria de Deus, por ter Deus concedido a eles a atravessar o Mar Vermelho, por ter saído das garras do Egito. Mas observamos exatamente que isso logo em seguida, 3 dias depois, aproximadamente 76 horas de relógio, aproximadamente no nosso contexto, esse mesmo povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés. 3 dias depois, este mesmo povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés, após ter atravessado o Mar Vermelho.
por um dos acontecimentos, por agora quererem saciarem a sua sede e não ter água saudável. As águas estavam amargas. E Deus, mais uma vez, prova para este povo que Deus é bondoso, que Deus dá, que Deus libera, que Deus compartilha o seu melhor. E utiliza-se de Moisés. Diz o texto exatamente que tem algumas reflexões, vai ter lá uma árvore, e Deus usa Moisés para pegar uma particularidade desta árvore e tocar sobre as águas amargas, e as águas tornar-se doce para o povo. E o povo murmura: trouxeste nós para cá para morrer? Rejeitando a bondade de Deus. Trouxestes nós, tiraste nós do Egito para morrer aqui de sede. Mas Deus continua no seu meio, continua no meio do povo. Deus continua com a sua bondade, com a sua misericórdia. E nós entendemos, meus amados irmãos, que Deus, ele não permite exatamente que o povo passe por maiores constrangimentos, porque Deus sempre estaria com eles. Deus sempre estava com eles, nos momentos oportunos de dificuldades, nos momentos da abrangência, da fartura, Deus estava com eles. Mas o povo esquecia da bondade de Deus quando lhe faltava alguma coisa. E quando nós aplicamos isto para os nossos dias, nós lembramos sim, que isto é verídico no nosso meio. Quando lhe faltamos, ou quando nos faltamos alguma coisa, logo questionamos a Deus, perguntamos para Deus, por que isto, por que aquilo, o que está acontecendo, não entendo. Esquece que Deus está em nosso meio. Esquece que Deus nunca se ausentou-se do meio do seu povo, porque a sua bondade e a sua misericórdia está entre nós. Ela é a principal característica dos atributos de Deus. A bondade dele está entre nós. Mas o povo não entende bem assim. Nós temos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no próprio capítulo de número 7, nós nos deparamos com uma passagem bíblica também que vai falar sobre a epígrafe do texto, vai dizer a bondade de Deus. E vai falar sobre compartilhar, sobre pedir para compartilhar. E nós entendemos que o versículo de número 12 deste mesmo capítulo 7 vai dizer exatamente o seguinte: portanto, tudo que nós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. É receber para dar, é ganhar para compartilhar. E o que é que nós estamos entendendo aqui? Que nós recebemos o melhor de Deus, ganhamos o melhor de Deus, Deus liberou o melhor dele para nós, Deus deu o melhor dele para nós, Deus compartilhou o melhor dele para nós. E o que é que nós temos que fazer também, meus irmãos? Compartilhar com você, liberar para você e também dar para você o que nós recebemos de Deus. E o que foi? A bondade. E o que foi? Exatamente isto. O que recebemos dele. O que foi que nós recebemos? Jesus. E o que foi que nós recebemos? O Salvador. E o que foi que nós ganhamos? Salvação. E o que é que nós devemos compartilhar? Jesus. E o que é que nós devemos liberar para o povo? Salvação. E o que é que nós devemos liberar para o povo também? Libertação. Porque nós recebemos de Deus. Por que nós estamos aqui? Porque somos privilegiados de ter aceito a bondade de Deus. O amor dele está entre nós.
Está compartilhado entre nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, porque Deus está no meio do seu povo. Vejamos exatamente um texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, onde acontece dois grandes exemplos para as nossas vidas. Um que rejeita a bondade de Deus. E aqui nós nos deparamos exatamente com momentos semelhantes a estes, que tem pessoas que rejeitam a bondade de Deus, que tem pessoas que não recebem o que Deus deu, o que Deus liberou, o que Deus compartilhou. E o que foi? Jesus. Quando nós falamos sobre isso, meus amados irmãos, eu lembro do capítulo de número 19, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que vai nos trazer uma reflexão sobre um jovem chamado rico. Este jovem teve uma grande oportunidade de abraçar o que Deus tinha para dar a ele. Este jovem rico teve uma grande e única oportunidade, cooperador Michael, de receber o que Deus tinha para ele, de apegar-se ao que Deus liberou para ele, de apegar-se ao que Deus compartilhou entre nós, de apegar-se ao que Deus deu para nós. Jesus, salvação, amor. E esse capítulo 19, a partir do versículo 16, nós vamos lidar com este momento, em que esse jovem, ele se aproxima de quem? Do mestre, e pergunta para ele o que deveria ele fazer para conseguir a vida eterna. Ora, ele não era salvo, ele não tinha recebido ainda a bondade de Deus, ele não tinha ainda aceitado o liberar de Deus, ele não tinha ainda recebido o compartilhar de Deus, porque ele vai perguntar para o mestre Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E nós vimos aqui um debate, uma conversa, e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Até aqui tudo bem. Este jovem conhecia, esse jovem era sabedor da lei, esse jovem tinha um contexto de conhecimento da lei, da Torá, do decálogo. Mas vejamos que Jesus começa a conversar com ele, mas ele vai perguntar para Jesus: quais deles? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz o jovem para Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele tinha conhecimento de tudo isto. Tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta? É como se hoje alguém que precisa de Jesus, que precisa ser salvo, que precisa de algo da parte de Deus, perguntasse: eu tenho tantos conhecimentos, sei de tantas coisas, e o que me falta para herdar a vida eterna? Aí vem aqui uma pedra de tropeço. O que impedirá, o que vai impedir que alguém consiga conquistar algo que quer? Tem coisas que nos impedem de conquistar algo que desejamos. Tem coisas que o impedirá a alguém de conquistar algo que tanto deseja, que tanto busca. Esse jovem teve exatamente uma das grandiosíssimas oportunidades na vida de conversar com Jesus, bater um papo com Jesus, estar de frente com Jesus, conversando com Jesus, perguntando para Jesus o que queria saber, Jesus lhe respondendo, mas no final das contas, ele não obteve respostas que desejava. Quem? Jesus. Porque este jovem,
ele se depara exatamente com uma questão, porque Jesus vai dizer para ele: se queres ser perfeito, se queres herdar a vida eterna, se queres conquistar o que tu tanto deseja, vende tudo que tu tens e compartilha com os pobres. Está falando de compartilhar, de dar, de liberar. Qual é a definição aqui? O que foi que Deus fez? Deus deu, Deus liberou e Deus compartilhou. E aqui, esse jovem não sabia o que era dar, não sabia o que era liberar e não saberia o que era compartilhar, dentro de uma verdade prática. É claro que diante de um contexto histórico vai nos dizer que este jovem se assemelhava, se aperfeiçoava no seu contexto de ser bom por ser rico, que compartilhava coisas, davam coisas, ajudava as pessoas. Isso era um contexto histórico. Mas quando aplicamos para um contexto diante de Jesus, ele não aceitou o que Jesus ensinou. Uma coisa é nós darmos pensando que através do que damos está sendo reconhecido para herdar aquilo que não compramos com dinheiro, com fama, que é o céu. O céu não se compra com dinheiro, não se compra com fama, não se compra com um bom nome. O céu se conquista através de Jesus, o nosso Salvador. O céu se conquista através de Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, porque se nós não entrarmos por este caminho, não conquistaremos o céu. E o céu custa caro para nós, porque temos que legar uma vida diante de Deus, e custou caro para Deus, porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Então escute, meus amados irmãos, você que está do outro lado, a bondade de Deus está disposta, a bondade de Deus está liberada para você, a bondade de Deus está aí, Deus deu, Deus compartilhou, e hoje ela é vivenciada em nosso meio. Então nós temos que fazer o quê? Compartilhar com você, dar para você e liberar para você o que Deus liberou para nós através do seu Filho Jesus como Salvador. E tem pessoas que não entendem isto, que o amor de Deus, a bondade dele está entre nós. E vejamos, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Qual foi a pedra de tropeço? É que ele não queria dar o que mais ele tinha de sobra. Ele não queria liberar, ele não queria compartilhar, diferente de Deus. Deus, ele fez o quê? Ele deu, ele liberou e ele compartilhou entre nós o seu Filho Jesus Cristo. Por isso estamos aqui. Vejamos, esse jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Em outras traduções, e nesta vai dizer, porque este jovem possuía muitas propriedades. Ele não quis compartilhar, ele não quis receber a bondade de Deus para compartilhar, para dar, para liberar. Então vejamos que dentro desse texto nós nos deparamos com este acontecimento deste jovem. E é exatamente isto que nós nos deparamos no contexto em que vivemos. Quando nós vejamos um outro versículo para nos acrescentar a esta imagem, e outra vez vos digo que é mais fácil, um outro contexto da verdade, uma outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É uma pura verdade. Vejamos, versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso,
admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Ninguém. Ninguém pode se salvar por si só. Ninguém pode se salvar porque tem condições financeiras. Ninguém pode se salvar porque é milionário, bilionário. Não. Vejamos a pergunta que o discípulo fez para Jesus: quem poderá, pois, salvar-se? Vejamos o versículo de número 26, que vai dizer: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas para Deus é tudo possível. Escute, ao homem, humanamente falando, é impossível ir para o céu. Ao homem, humanamente, física falando, é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque é através de Deus, através do seu Filho, que nós alcançaremos o céu, quando aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Versículo de número 27, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que iremos receber? Vejamos que os discípulos, sempre com as suas indagações, os discípulos sempre se perguntando, sempre tendo a oportunidade de perguntar para o seu mestre o que iria acontecer, o que poderia acontecer. Vejamos, e ele deixando tudo, seguimos, que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É preciso aceitar o Senhor. É preciso receber o que Ele deu, o que Ele enviou, o que Ele compartilhou, para podermos herdar, para podermos morar no céu. Vejamos, se nós deixarmos, não abandonar, é deixar, é não abandonar, é diferenciado, e receberemos 100 vezes tanto, a herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros a estar lá. Poderão muitos que dizem: eu já aceitei, há tantos e tantos anos. Conheci a história de um grande homem, cá entre nós, que tinha 84 anos de idade, e dizia que já servia a Cristo há 40 anos, e dizia que já tinha a certeza, pelo tempo que tinha, de já ter uma morada no céu. A pergunta é: será mesmo que este jovem de 84 anos de idade, porque servia por apenas 40 anos da sua idade a Deus, já tinha a garantia de morada no céu? E se ele não se encontrasse dentro das condições de ir para o céu, como ficaria a vida dele? Estou no caminho dos 40, e eu, como costumo dizer, 50% da minha vida eu estou servindo a Deus. E isto me garante de morar no céu? Porque a vida do conquistador do céu é dizer: fui salvo ontem, estou sendo salvo hoje, serei salvo amanhã. Não podemos dizer que porque aceitamos a Jesus ontem, se não garantirmos hoje, não nos dará o aval conduta de praticarmos tudo o que acharmos que devemos praticar, com a garantia de que só porque já aceitamos ontem, vamos morar no céu hoje, independente de qualquer situação.
Isso não nos dá valconduta para fazermos o que achamos que deveremos fazer. Não. Fomos salvos ontem, seremos salvos hoje e conquistaremos a salvação amanhã. Ela é progressiva, é dia a dia. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é a doutrina da predestinação. Não. É ser salvo hoje e todo dia cultivar a salvação. Porque se nós não cultivarmos a salvação em Cristo, não estaremos no contexto para herdar os céus. Olha o que foi que Jesus disse aqui para os discípulos. Exatamente. Todos que deixam pais, mães, irmãos, mulheres, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas se não fizer, por onde? A bondade de Deus, ela é disposta para nós. A bondade de Deus, ela está para nós. Mas nós precisamos recebê-la hoje e guardá-la até o dia da ressurreição. Estando já partindo ou diante do contexto vivenciado. O que nós queremos entender, meus amados irmãos, é que Deus, Ele está entre nós com a sua bondade. É entender que a bondade de Deus não está distante de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 vai dizer que o amor de Deus, ele é bondoso. O amor de Deus abrange a todos. Agora cabe a cada um de todos estes recebê-lo, querê-lo, para dar, para liberar e compartilhar com outros. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que todos os dias tem sido feito aqui, através destes programas de louvor e palavra, compartilhando para você, liberando para você, dando a você o que nós recebemos há alguns dias nas nossas vidas, através dos louvores, através da nossa presença, através da ministração da palavra de Deus. Nós provaremos para você que Deus, ele é amor. Então, o amor de Deus, ele é bondoso. Então, Deus prova isto, que a sua bondade, a sua misericórdia está entre nós. Então, o povo de Deus precisa entender sobre isto, que nós recebemos a bondade do Senhor. O amor dele, nós o recebemos para o aplicarmos, para o compartilhar com os demais, para dar para você também. Aquilo que nós recebemos de graça, daremos também de graça, compartilhando a ministração, dando através do louvor e liberando para os tais. Esses acontecimentos são exatamente verídicos. O povo de Israel, meus amados, eles receberam a bondade de Deus e no contexto da sua trajetória sempre estava rejeitando a bondade de Deus, sempre se questionando, sempre murmurando, e Deus sempre provando para eles que Ele estava entre eles, porque não lhe faltava comida, não lhe faltava vestes, não lhe faltava calçados, e ainda mais, não lhe faltava a prioridade, que era a presença de Deus no meio daquele povo. E a presença de Deus era demonstrada através do seu servo Moisés, o aplicando em contexto que o povo necessitava, e Deus supria todas as suas necessidades. E hoje Deus também, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele está entre nós, Ele está em nosso meio, através do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, que é exatamente isso que nós estamos falando. Deus, com a sua principal características, dos seus atributos, a bondade, Ele está entre nós, porque Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que viesse ter a vida eterna. Só teremos a vida eterna através do bondoso Deus, só teremos a vida eterna através do amor de Deus, que é bondoso, que é misericordioso. Então nesta manhã de quinta-feira,
dia 2 de setembro do ano de 2021. Não sei o que você está passando, mas deixe-me dizer uma coisa para você: Deus está em nosso meio. O que muitas pessoas precisam é receber esta bondade. O que muitas pessoas precisam é entender que esta bondade está disponível, está liberada, foi dada por Deus, e compartilhamos com você a bondade de Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Então, que nesta manhã, meus amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, que vocês possam receber, e nesta manhã, na continuidade, eu já o pergunto para você: se você quer receber essa bondade de Deus, se você quer receber este amor de Deus na sua vida, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, digite aí: eu aceito a Jesus. Dê um sinal: eu aceito a Jesus. Eu quero esta bondade, eu quero este amor na minha vida, para que eu possa também compartilhar, para que eu possa também liberar, para que eu possa dar o que eu recebi. Esse jovem rico, ele tinha a oportunidade de receber, de compartilhar e de liberar, mas ele não teve a continuidade e a percepção de dizer: eu aceito. Mas você tem a chance, você tem a oportunidade de dizer: eu quero este Deus, eu quero este Senhor, eu quero esta salvação para morar no céu, para poder você ter uma morada nas mansões celestiais. Então digita aí se você quer aceitar a Jesus: eu aceito. Digita aí, dá um sinal que eu quero, para que nós possamos saber que você, através desta manhã, neste dia, você recebeu a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre este povo, sobre esta nação, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Então eu quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade de dizer para você que Deus venha abençoá-los grandemente, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. O meu muito obrigado. Uma vida aceitou a Jesus, você continua aí, mas se você quiser recebê-lo de volta, basta você dizer: eu aceito. Já temos uma alma que aceitou a Jesus, falta a segunda. Renata, que Deus venha abençoar você, jovem Renata. Não sei aonde você mora, onde você se encontra neste momento, mas uma coisa eu digo para você: que você fez a melhor decisão da sua vida. Você recebeu aquilo que Deus deu, aquilo que Deus liberou, aquilo que Deus compartilhou para o seu melhor, para a sua vida, porque nesta manhã é manhã de salvação para as vossas vidas. Então que Deus continue abençoando você, abençoando a todos. Então louvo a Deus e agradeço por todos vocês, que nesta manhã têm nos dado o privilégio de estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, através do programa Louvor e Palavra. Que o eterno bondoso Deus esteja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao nosso pastor, ao nosso companheiro presbítero Stassi, a toda a comitiva que está na frente deste trabalho, as irmãs, as jovens, na linha dos computadores, os cantores que vieram esta manhã, que Deus venha o abençoá-los grandemente, em nome do Senhor Jesus. Estaremos orando para Deus abençoar a sua vida ainda mais. Se tiver mais alguém que quer aceitar a Jesus, digita aí: eu aceito, no chat, para que nós possamos saber o seu nome, talvez a sua história, talvez lhe conhecer melhor. Que Deus o abençoe grandemente. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã de alegria, de paz, de regozijo, nós te adoramos pelo fator, Deus, de acreditarmos na tua bondade. Estamos nesta manhã te louvando e te agradecendo pelos louvores e pelas palavras ministradas nesta manhã. E eu te peço, Senhor, que esta vida que aceitou a Jesus, que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, para que ela possa, Deus, dar, liberar e compartilhar o que ela recebeu nesta manhã, que foi a bondade do Senhor, que foi o amor de Deus, que foi a salvação. Então que você nesta manhã compartilha, que você receberá, que você libere tudo que você recebeu de Deus nesta manhã, que nós precisamos transparecer para a glória do teu santo nome na manhã deste dia. Obrigado, Senhor, nos livra de todo mal, acampa anjos ao nosso redor, nos protegendo e nos guiando para nossas casas. É o que eu te peço e já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo.